Oi pessoal, aqui é o Dora, do canal Burrinho Esforçado. Vamos dar início aqui aos nossos vídeos. Esse vídeo hoje vai ser sobre as 16 personalidades. Nós já fizemos uma apresentaçãozinha sobre as 16 personalidades e agora vamos explorar um pouquinho uma ferramenta de AI que o Google disponibilizou para a gente. Ele se chama Notebook LM. Essa ferramenta que nós vamos usar hoje. A ideia é usar a ferramenta do Google para burilar um pouquinho mais sobre as 16 personalidades, entender melhor como elas são importantes. Depois vamos fazer um vídeo para cada tipo de personalidade. A ideia é que vocês vão lá no site do Burrinho Esforçado e façam o teste de personalidade. Encontre a sua personalidade, assista um vídeo sobre as personalidades e por que elas são importantes para a sua vida, para o seu crescimento pessoal. Feito isso, assistam um vídeo sobre as 16 personalidades, a apresentação que nós fizemos. Depois assistam esse vídeo usando a ferramenta LM. Aprendam também a usar a ferramenta do Google, Notebook LM, é muito importante porque ajuda muito no aprendizado, uma ferramenta muito interessante. Nós vamos usar sempre as ferramentas aqui que já estão disponíveis. A ideia é que vocês também usem no dia a dia de vocês, para a vida de vocês. Vamos fazer a nossa vida mais plena, mais fluida, sabe? Tem muitas coisas aí que estão disponíveis que nós precisamos aprender a usar. E usar todos os dias o quanto pudermos. Para quê? Para que a nossa vida seja mais fluida, melhor, e crescer e possamos crescer. Tá joia? Essa é a nossa ideia. Agora vamos lá, aqui é o nosso site. Não se esqueçam do nosso site. Ele foi feito com muito carinho para vocês. Onde nós estamos? A jornada do burrinho. Conheça-te, quem é você? Conheça a si mesmo. Nós estamos ainda nesse processo de nos conhecermos. Temos muita coisa para fazer nesse site. Mas, bom, esse é o nosso... Agora vamos para a ferramenta. Vamos para a ferramenta de Notebook LM e vamos criar, porque o tempo é curto, pessoal. Nós temos que fazer muitas coisas. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Aqui, ó, que você vem, abre a ferramenta que chama Notebook LM, que criar novo notebook. Você clica nela, ele vai aparecer para criar um novo notebook. Então, aqui nós vamos criar um notebook chamado 16 personalidades. 16 personalidades. Começando com a do burrinho, INTP, e continuando com as outras. Tá joia? Então aqui, ó, pesquisa na web, pesquisa rápida, podemos escolher pesquisa rápida, Deep Research. Vamos fazer uma Deep Research. Vá na web, fale ou solte o seu arquivo. Enviar arquivo. Bom, eu não vou enviar nada não, deixa ele pesquisar. 16 personalidades. INTP. Bom, o que eu poderia fazer a mais aqui, deixa eu pensar, eu poderia colocar a nossa apresentação, não era? Seria uma boa achar a apresentação do burrinho e colocá-la. Burrinho, personalidades. Bom, acho que se fizermos isso, ele já teria uma basezinha para procurar, né? Então, a apresentação do burrinho, deixa eu ver se eu coloco essa apresentação. Nós fizemos essa apresentação em PowerPoint. Não foi? Então, nós deveríamos ter o PowerPoint. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Se eu achar o PowerPoint, eu anexo e nós subimos. Senão, a ferramenta ela é tão fantástica, sabe, que nem precisa de nada, não. Ela mesma encontra as coisas. Tá vendo? A ferramenta está mais fácil dela encontrar do que eu mesmo.
Deixa eu colocar enviar arquivo. Vamos pensar aqui, enviar um arquivo. Eu venho e coloco aqui personalidades. Personalidades. Eu posso enviar, tá aí, eu posso enviar esses meus PDFs que estão disponíveis no site. É um PDF introdutório, sabe? Mas eu acho interessante enviar. Tá aí, a ITP, o Pensador. Então, são 16 PDFs. Relatório final, podemos incluir. Isso aqui já é um relatório para o burrinho esforçado que nós criamos. Então, aqui eu estou informando a ele todas as 16 personalidades. Feito isso, vamos lá. Comece digitando, crie, aqui conversa, bom, crie um notebook LM sobre a importância das 16 personalidades. Na verdade, é da importância de se saber a sua personalidade usando as 16, a classificação, as 16 personalidades anexas. Por exemplo, esse é um começo. Temos 14 fontes. Agora vamos deixar ele trabalhar. Então, você vê aí que ele está trabalhando, fazendo o que tem que fazer. Então, aqui é o nosso amigo Elem trabalhando aí. Então, vamos ver. Estou criando um relatório detalhado sobre a importância de conhecer a sua personalidade com base nos perfis anexos. O documento explorará o autoconhecimento através desses diferentes perfis, como os exploradores, sentinelas, diplomatas e analistas. Pode impactar positivamente na escolha da sua carreira, estilo de vida, relacionamentos e desenvolvimento pessoal. Que joia! A criação do material já foi iniciada e você poderá acompanhar o progresso na aba Estúdio. Então aqui, ó, na aba Estúdio, aqui, ó, a aba Estúdio, ele está desenvolvendo aqui, ó, gerando relatório com base nas 14 fontes. Bom, eu não queria que fosse só 14 fontes, eu queria que ele usasse a web também. Ver aqui, web, melhores fontes da web. Aqui, adicionar fontes. Bom, aqui a gente pede para ele use as melhores fontes na internet também, além de listar as melhores referências. As melhores referências. Você coloca aqui entre parênteses livros, artigos, artigos científicos, o que existe de melhor sobre sobre o assunto. Então, use as melhores fontes na internet, também, além de listar as melhores referências, como livros, artigos científicos, o que existe de melhor sobre o assunto. Essa é a nossa ideia. Então, aqui, trabalhando. Guia de personalidade, guia de personalidade, resumo em áudio. Ó, acabei de iniciar uma pesquisa rápida na web para buscar as melhores fontes na internet, incluir indicações de livros, artigos científicos e materiais de referência sobre a psicologia da personalidade e a importância do autoconhecimento. Os resultados dessa busca
Os resultados dessa busca aparecerão no seu painel fonte em breve. Isso aqui aparece na fonte, né? Fontes. Aqui, ó, nós temos importar tipos de psicologia, os tipos, mais 7 fontes. Mais 7 fontes. Aqui ele me mostra todas as fontes. Olha lá que joia. Tá joia? E aqui a gente pode falar importar, deixa importar, importe tudo. Agora ele está colocando todas as fontes, ó, colocando todas as fontes disponíveis para gerar o nosso relatório. Enquanto isso, vale notar que os documentos que você já anexou trazem uma excelente base prática e teórica fundamental nas funções cognitivas de Carl Jung, como pensamento introvertido, intuição extrovertida, sentimento extrovertido. Além disso, os seus perfis conectam a personalidade a correntes filosóficas riquíssimas que o desenvolvimento pessoal sugerindo o estoicismo para o controle lógico e emocional, o epicurismo para o aproveitamento do presente, o confucionismo para a responsabilidade com o coletivo, entre outras. Assim que as novas fontes externas carregarem no seu painel, podemos aprofundar ainda mais o peso científico e biográfico sobre o assunto. Salvar nas observações. Aí você vê, ó, salvar nas observações. Salve aí, ele vai gerar a nota aqui. Como as funções de Carl Jung explicam sua personalidade? Quais livros são fundamentais para entender os 16 perfis? Como o estoicismo ajuda no desenvolvimento de tipos lógicos? Vamos pegar esse aqui, ó. Quais livros são fundamentais para entender os 16 perfis? Não é isso. Trabalhando, usando a AI a nosso favor. Vamos nos entender, vamos deixar que conhecimento venha até nós de uma forma muito legal. Aqui nós estamos, ó, usando a nossa querida AI para crescer. Tá joia? Essa é a nossa ideia. Voltando aqui ao nosso LM, olha ele trabalhando aí. Olha ele trabalhando. Tá vendo? Trabalhando. Salvar as observações. Salve as observações. Salve aí. Vá salvando. Qual a diferença entre o Big Five? Como a neurociência explica a diferença de personalidade? O que são as funções cognitivas de Carl Jung? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que ele gerou aqui para a gente, ver como é que nós estamos. Deixa eu ter uma noção aqui. Adicionar notas. Minha nota ficou gigante. Então, deixa eu voltar ela para o tamanho que caiba na tela e fique legal. Vamos ver aqui, vamos ver o resumo em áudio. Vamos ver se a gente consegue gerar esse resumo em áudio. Gerando resumo em áudio. Tá joia? Vamos tentar gerar esse resumo em áudio para ver como ele funciona. Eu vou ter que colocar um áudio para funcionar. Deixa eu ver como é que eu... Bom, aqui resumo em vídeo, podemos gerar um vídeo também, um de cada vez. Aqui, qual a diferença entre os 16 perfis e o Big Five? Como a neurociência explica as personalidades? O que são as funções cognitivas de Carl Jung? Vamos ver essa aqui. Então, é isso. Agora aqui o áudio. Bom, se eu conseguir gerar esse áudio, vai ser legal. Vamos ver ele gerando aqui pra gente. Enquanto isso, ele trabalha também gerando... Vamos ver aqui um mapa mental. Seria legal ter um mapa mental também. Cartões de gráfico, tipos de dados, apresentação de slides. Apresentação de slides. Olha lá, tá gerando tudo aí pra gente. Ó. Temos 3. Pronto, ó. Essa aqui já está pronta. Arquitetura psíquica. Está lá, ó, arquitetura psique, MBTI, Big Five, neurociência. Então, nós temos MBTI, Myers-Briggs. Big Five, modelo de 5 fatores, processos cognitivos
Young and Bell, aplicações práticas, neurociência da personalidade. Então, aqui é uma comparação entre as duas formas de identificação de personalidades. Original Base. Então, você tem Catherine, teoria de Jung, 16 personalidades, que é essa que nós estamos trabalhando agora. Então, você tem extroversão versus introversão, que são as dicotomias separando as pessoas. Pessoas que se energizam quando estão sozinhas e pessoas que sentem a sua energia aumentar quando estão em grupo. Tem a sensação e intuição, as pessoas que são igual São Tomé, eu só acredito se eu ver. E tem as outras que, rapaz, isso não está me cheirando bem, isso aqui está me deixando meus cabelos aqui tudo arrupiado. Então, que seguem a sua intuição. As pessoas que são mais pensamento ou sentimento, as pessoas que julgamento e percepção, pontos fortes, população mundial, framework para autoconhecimento, interface amigável. Olha lá, tem muita coisa para a gente estudar. Ó. Falta de rigor científico, críticas científicas, falta de rigor científico, baixa confiabilidade, teste, tipologia fixa e binária, efeito Barnum. Muita coisa aqui que eu não sei nem o que é, mas vamos aprendendo, estamos aqui aprendendo. E os 16, olha lá, 16 agora jogou e ficou pequenininho. Então, é isso, né? Vamos voltar aqui. 16 de personalidade. Ele abriu e jogou para esse lado aqui, ó. 16 tipos no contexto. Pessoal, muita coisa interessante. Deixa eu fechar esse aqui, voltando para cá. Vamos ver se a gente gerou o áudio. Ainda não. A apresentação também não. Podemos também, já que está tudo trabalhando, bota mais um aqui, ó. Resumo em vídeo. Isso, língua. Vamos escolher aqui o português aqui para... Cadê o português? Português, russo, caramba. O português, rapaz, francês, espanhol, português. Tem tanta língua aqui que eu nem sei o que é isso. Olha aí. Olha aí, grego, português do Brasil. Esse aqui mesmo. Vamos embora. Kawaii. Bota esse aqui, quadro branco. Kawaii. Gerar. Pronto, está gerando aí também. Então, nós estamos gerando vídeo, gerando apresentação e gerando resumo de áudio. Trabalhando aqui o nosso amigo, hein? Tá trabalhando. Essa é a ideia. Vocês, então, estão pegando aí a nossa ideia, né? De usar as ferramentas de AI para crescer. Tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa boa para a gente aprender, sabe? Então, é isso. Aqui, continuando no nosso ainda continua girando aqui para gerar conteúdo sobre essas 16 personalidades. Acho que baseado no que ele já apresenta aqui, a gente já vai conseguir ter uma boa noção da importância. Vamos ler aqui, ó. A neurociência explica os diferentes tipos de personalidade, demonstrando que existe uma relação estatística direta entre a fiação do cérebro, brain wiring, e as preferências psicológicas de cada indivíduo. Por meio de exames como o eletroencefalograma, EEG, e tecnologias de imagiologia funcional do cérebro em pessoas saudáveis, os pesquisadores conseguem mapear como as funções cognitivas operam fisiologicamente. E extrovertido, introvertido, julgamento e percepção, córtex pré-frontal esquerdo. Rapaz, tem muita coisa boa aqui, hein? Muita coisa para a gente estudar e entender
como funcionam esses processos. Sabe? Muita coisa boa. Fundamentação da literatura psicológica especializada. Converse sobre essas fontes dizendo em amplos horizontes. A origem dos 16 tipos de personalidade remota à teoria dos tipos psicológicos do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Embora o esforço para classificar o comportamento humano seja muito mais antigo. Muito antes de Jung, tentativas de mapear a personalidade já existiam na Grécia Antiga, como a teoria dos 4 humores comportamentais de Hipócrates: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, e os temperamentos de Galeno. Jung observa que o curso da vida e as motivações das pessoas eram definidas por 2 mecanismos fundamentais de atitude: a introversão, o interesse voltado para o sujeito e o mundo interior, e a extroversão, o interesse voltado para o objeto e o mundo exterior. Para Jung, essa dicotomia está presente em toda a história do pensamento humano, manifestando-se em conflitos clássicos como Platão versus Aristóteles, o idealismo de Tertuliano contra o empirismo de Orígenes, o nominalismo versus o realismo da Idade Média e a opção entre o apolíneo e o dionisíaco formulada por Nietzsche. Rapaz, tem muita coisa boa aí, ó. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Bom, pessoal, realmente tem muita coisa boa. Falsa dicotomia. Isso aqui a gente já... O que mais aqui que a gente... 16 perfil, conversa sobre essas fontes, dizem... E aqui ainda está gerando o nosso áudio, nosso vídeo. Bom, deixa gerar e vamos explorando mais aqui do lado. Vamos lá. O que assombra do modelo de as principais diferenças entre como o córtex pré-frontal se relacionam com o autoconhecimento. Bom, quais as principais? Vamos ver esse aqui. Como o córtex se relaciona com o autoconhecimento. Essa é a nossa discussão maior agora, é saber o nosso autoconhecimento. Geração. Uma estrutura dos 16 tipos de arquitetura oculta. Na década de 1940, Catherine Cook Bridge e sua filha Isabella Bridge Meyer formalizaram os conceitos de Jung no instrumento conhecido como Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, que é esse que nós estamos usando. Elas utilizaram 4 dicotomias: extroversão e introversão, sensação e intuição, pensamento, sentimento e julgamento e percepção, para gerar as 16 personalidades, como INTJ, ENFP, ISFG e etc. No entanto, o verdadeiro motor por trás das 4 letras são os 8 processos cognitivos, como intuição introvertida, NI, né? Pensamento extrovertido, que é o TE, o psicólogo junguiano John Beebe expandiu essa base, revelando que os 16 tipos possuem uma arquitetura oculta, um elenco de 8 funções operando através de arquetipos. As 4 primeiras funções são consistentes: o herói dominante, o pai-mãe auxiliar, a criança criativa e a animus inferior, enquanto as 4 últimas formam nossa sombra inconsciente, personalidade
opositora, bruxa, Senex, trapaceiro e demônio. Essa base arquetípica dita com o indivíduo resolve problemas ou entra em mecanismos de defesa profunda sob estresse. Tem muita coisa aí acontecendo. A base neurocientífica. Observem o que nós estamos fazendo. O importante aqui de vocês observarem é que o que nós fizemos. Nós colocamos PDFs, pedimos para ir na internet encontrar o melhor material que existe, analise tudo, gere para a gente um resumo e vamos conversando. Essa ferramenta Google LM, ela está trabalhando basicamente pegando as melhores coisas na internet, pegando os documentos que passamos para ela, baseado nesses documentos, está gerando respostas para a gente. Tá joia? Além disso, ela tem capacidade de criar áudio, vídeo, apresentação, só é demorado, olha lá, está rodando aqui ainda está rodando, quando vocês podem ver, deixa eu mostrar para vocês ele trabalhando, tá lá, está trabalhando aqui ainda. Opa, gerou alguma coisa, o áudio, resumo em vídeo, arquitetura, blueprint, ele gerou já a apresentação. A apresentação está pronta, vamos ver a apresentação? Como é que a gente, olha lá, a apresentação. A arquitetura da psique, decodificando a personalidade humana do MBIT, a neurociência e ao Big Five. Legal, hein? Apresentação, o eu distribuído, emoções, papéis sociais, inconsistência, a ilusão do eu estático. Gostaram da ferramenta? Interessante, ó. Olha lá, a ilusão do eu estático. A ciência psicológica moderna mostra que não existe um eu único e imóvel. A personalidade é um sistema de adaptação dinâmica e estruturalismo dinâmico que variam conforme o contexto e o estresse e o desenvolvimento ao longo da vida. A necessidade de um mapa, como afirmou Epstein em 1973, o autoconceito é uma teoria que o indivíduo construiu involuntariamente sobre si mesmo, para não nos perdermos na multiplicidade de nossas próprias emoções e reações. Precisamos de modelos para mapear a nossa arquitetura interna. Então, aqui vai falando os modelos. O fenômeno MBTI, a fachada do edifício. O que é? Desenvolvido por Catherine Cook e Isabella e sua filha, né? É o indicador de personalidade mais popular do mundo. Classifica os indivíduos em 16 tipos, combinando em 4 dicotomias. Extrovertido e introvertido, essa é a sua energia, como você ganha a sua energia. Sensação ou intuição, a informação. Pensamento e sentimento, como você toma decisão. Isso aí, a informação é como você absorve a informação, é pelo que você sente, é pelo que você... a forma como você absorve a informação, tipo, você é uma pessoa igual São Tomé, só acredita vendo, você acredita na sua intuição, cara, essa minha intuição, ela é grande. Pensamento, sentimento, julgamento e percepção, seu estilo de vida. O boom cultural atinge pico de popularidade global após 2019, funcionando como um mecanismo de identidade, de ego e pertencimento comunitário contra o isolamento social. Então, seguindo em frente. Aqui, ó, julgamento, tomada de decisões, extroversão, mundo externo, mundo interno, SI, sensação introvertida, SE, sensação extrovertida. É apenas, MBTI é apenas um código abreviado. O verdadeiro motor da personalidade são as 8 funções cognitivas descritas por Carl Jung. As 8 percepções cognitivas. Os processos mentais que usam para perceber o mundo e tomar decisões. Isso aqui, ó, são as 8 percepções cognitivas de Jung. O T,
pensamento extrovertido, FE, sentimento extrovertido, NE, intuição extrovertida, SE, sensação extrovertida, SI, sensação introvertida, arquivos de memória, comparação do presente com o passado, NI, intuição extrovertida, TI, pensamento introvertido, FI, sentimento introvertido, bússolas morais internas. Importante, pessoal, é que vocês, aqui nós estamos entrando mais detalhe, mas o importante é que identifique a sua, estude a sua e veja como você pode usar para o seu crescimento pessoal, que é isso que nós vamos fazer em cada etapa. Olha lá, INTP, o pensador. Esse aqui é o burrinho disfarçado. O burrinho disfarçado é um INTP, desmontando o código. A anatomia de um tipo. Cada tipo de personalidade opera com uma hierarquia específica de 4 funções conscientes. Exemplo prático, INPI. INTI, dominante, o motor principal. TI, pensamento introvertido. A principal máquina, a mente do INTI, constrói modelos lógicos, internos, precisos e independentes de consenso. 2. Auxiliar, o copiloto, NI, intuição extrovertida, a ferramenta de suporte, traz a curiosidade implacável e caótica, gerando as múltiplas ideias que o TI irá dissecar. Isso é uma coisa interessante, né? Que um INTI ele é muito curioso, sempre quer estar aprendendo coisas novas. Terciária, a válvula de escape, SI, sensação introvertida, o conforto, traz estabilidade e nostalgia, mas pode causar resistência à mudança se superutilizada. Inferior, o calcanhar de Aquiles, FE, sentimento extrovertido. O elo fraco, o desejo inconsciente de harmonia social. Sob estresse, pode explodir em frustração emocional ou assassinato de caráter lógico. É muita coisa para aprender. O modelo de Bebb, o lado luz, o ego consciente, oposição, herói, heroína. O Dr. John Bebb expandiu o modelo de Jung, mapeando as funções em 8 posições arquetípicas. As primeiras 4 formam um novo ego sintônico, as partes com as quais nos identificamos. Primeira posição, o herói e heroína, função dominante. A nossa ferramenta mais confiável atua em confiança natural e energia inesgotada para navegar a realidade. 2. Posição, o pai e mãe, função auxiliar, a energia nutritiva, protege a nós mesmos e aos outros, traz equilíbrio e responsabilidade ao herói. 3. Posição, a criança eterna, função terciária, traz lucidez, criatividade e alegria quando segura. Mas torna-se teimosa, defensiva e infantil quando ameaçada. Posição 4, a animada, ânimos, função inferior, a ponte para o inconsciente, fascina e frustra, carrega nosso ideal e os frequentemente protege romanticamente nos outros. Então, vocês veem, são 15 apresentações. Então, vamos andar rápido para a gente conseguir cobrir todas elas. O modelo de Bebb, o lado sombra, o inconsciente. Aqui nós estamos entrando na base do iceberg, no inconsciente. As 4 funções restantes formam a nossa sombra, operam de forma inconsciente e emergem para nos defender sob estresse extremos, conflito ou ameaça ao ego. 5ª posição, a personalidade opositora. Contradiz e desafia, emerge como resistência teimosa ou advogado do diabo, contra a percepção que ameaça o nosso herói. 6ª posição, o bruxo, Senex, pai crítico. Severamente crítico e controlador. Ativo quando nós sentimos incompetentes, projetando profunda vergonha, paralisia e julgamento implacável nos outros. 7ª posição, o trapaceiro, trick,
cria caos, paradoxo e becos sem saída. Emerge quando nos sentimos encurralados, emitindo sinais confusos para desestabilizar a ameaça. 8ª posição, o malvado, o demônio, o domínio de crises extremas, a energia mais destrutiva da psique. Contudo, paradoxalmente, guarda o poder para a transformação profunda e renascimento. Rapaz, nós estamos entrando em umas áreas aqui realmente interessantes, hein? Que envolve nos conhecermos profundamente o colapso do sistema, loops e grips. O que acontece quando a nossa arquitetura psíquica falha sob estresse prolongado? O sistema entra em colapso através de 2 mecanismos principais de defesa. O loop, bypass auxiliar, o indivíduo ignora a sua função auxiliar e fica preso em um ciclo vicioso entre a função dominante e a terciária. Exemplo, um INTJ num loop NIFI cria visões internas baseadas em sentimentos feridos, perdendo a capacidade de testá-las na realidade objetiva. Herói, pai, criança, gripe, a possessão da função inferior. Sob exaustão, a função dominante desliga, a função inferior assume o controle, assumindo qualidade da sombra. Comportamento torna-se o oposto sombrio do objetivo. Exemplo, um ISFJ no GRIP, no ENI, torna-se paranoico, vendo catástrofes em todas as possibilidades futuras. Pessoal, aqui vamos lá para o próximo slide, mas é interessante a gente conversar um pouquinho, que é sobre o seguinte: essa análise, nós estamos indo e estamos pegando um aprofundamento bem feito pelo Google LM. É importante que vocês não fiquem preocupados com a profundidade. Vocês têm que entender o todo e saber usar no nosso dia a dia. Estamos apresentando aqui essa parte mais teórica, mais profunda, para vocês entenderem que tem um embasamento científico, tem pessoas boas que estudaram e criaram essas teorias. Agora, nós temos que saber usá-las. Então é isso, eu vou terminar a apresentação que o Google criou para a gente e vou, em seguida, vamos começar a usar, a explorar. A lente da neurociência, o hardware da personalidade. Então você tem essa apresentação, eu vou colocar essas apresentações que o Google gerou, vou deixar tudo disponível lá no nosso site. Se você quiser aprofundar mais, você vai lá e estuda. Tá joia? Eu vou só passando aqui por cima para mostrar para vocês que foi uma apresentação muito bem feita. Falha estrutural. Tá joia? Eu vou mostrando aqui, mas essas apresentações vão estar disponíveis no nosso site. Tá joia? Aí, ó, os 5 ouros científicos, Big Five Ocean. A abertura, a experiência, curiosidade, extroversão, conscienciosidade, amabilidade, neuroticismo. Rapaz, tem muita coisa boa que eles geraram aí. Matrizes de diagnóstico, MMTI versus Big Five, os 4 temperamentos no mundo real, os analistas. Esse é o que a gente está trabalhando e esse é o que você vai se identificar e vai se encaixar. Vamos usar essa análise de personalidade, ela é muito boa e serve ao nosso propósito. Claro que estamos mostrando aí as outras que também existem. O caminho da individuação, integração do sistema. E a última aqui, conclusão. O mapa não é o território. É o valor dos modelos. Teste de personalidade não são sentenças, são coordenadas. O Big Five mantendo-nos ancorados na realidade empírica. O MBTI oferece-nos um vocabulário para a empatia. O modelo de Bebb
e ilumina a nossa escuridão inconsciente. Tá vendo? A dimensão da vida, a biologia, a cultura e a experiência moldam o eu a cada segundo. Você possui todas as 8 funções, toda a neurobiologia e todos os traços espectrais à sua disposição. A última fronteira. Nunca permita que um rótulo de 4 letras limite o seu potencial. Use a arquitetura psíquica não como uma caixa para se esconder, mas como um alicerce fundamental sobre o qual você construirá a sua verdadeira autenticidade. Esse é o ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Vocês não deixem que você seja classificado pelas não permitam que você seja classificado por 4 letras. Não, pessoal, não. Isso aqui ele serve para guiar você, serve para um pontapé inicial. Olha, eu tenho um perfil mais de introvertido, eu sou mais INTP, eu gosto disso. Então, baseado nisso, essas profissões se encaixam mais no meu perfil, esses relacionamentos se encaixam mais no meu perfil. Eu tenho pessoas que gostam de ficar brigando, eu não tenho esse perfil de ficar brigando, sabe? Então, dito isso, vou procurar me relacionar com as coisas que combinam comigo. É um sentimento natural. Só que agora você tem um embasamento aí psicológico para usar. Então, essa é a nossa ideia. Então, vamos voltar lá para o Google LM. Essa é a apresentação do Google LM. O que mais que ele criou aqui? Vamos ver se aqui a sua mente não cabe em 4 letras. Isso aqui são 13 minutos. Essa foi a apresentação. Essa, 15 minutos atrás. Essa aqui é 15 minutos atrás. Bom, vamos ver. Isso aqui é o áudio. O áudio, quanto tempo tem de áudio? Vamos ver se esse áudio toca. Imagina a seguinte situação. Um candidato passa, semanas se preparando para a entrevista de emprego dos sonhos. O currículo é impecável, a experiência é exata e a conversa com os gestores flui perfeitamente, sabe? Nossa, já consigo ver o desastre chegando. Pois é. No dia seguinte, chega o e-mail de rejeição. E, o motivo não foi falta de qualificação técnica. Não me diga que foi por causa de... Exato. Foi porque o resultado de um teste de internet de 4 letras, tipo um questionário que o candidato preencheu em 10 minutos na noite anterior, indicou que a personalidade dele não combinava com a vibe da equipe. Isso soa muito como uma ficção distópica sobre o mundo corporativo moderno. Soa, né? Mas na Coreia do Sul, por exemplo, isso já é uma realidade completamente rotineira. O recrutamento corporativo por lá tá, absolutamente obcecado por essas 4 letrinhas. Sim, virou uma febre. E a grande ironia de tudo isso é que a ciência psicológica moderna considera esse exato mesmo teste o equivalente a uma, astrologia corporativa. É um contraste brutal, não é? De um lado, a gente tem corporações e, milhões de indivíduos baseando decisões de vida gigantescas num questionário puramente comercial. Com certeza, decisões de carreira, de relacionamento. E do outro lado, temos os laboratórios de psicometria e neurociência balançando a cabeça em total desaprovação. Essa tensão toda entre o que é popular e o que é cientificamente válido revela algo muito profundo, sabe? Sobre a mente humana, você diz? Sobre a nossa necessidade desesperada de categorização. A gente gosta do que é visível, né? Do que pode ser colocado numa caixinha com uma etiqueta bem clara. Isso, de certa forma, reduz aquela incerteza angustiante de tentar entender quem nós somos e, claro, quem são as pessoas ao nosso redor. E essa é exatamente a missão da nossa imersão de hoje. Não estamos aqui para, descobrir qual é a caixa correta de ninguém que está ouvindo. A nossa intenção é investigar a própria arquitetura da psique humana. Exatamente. Vamos cruzar pesquisas acadêmicas sobre o rigoroso método dos 5 grandes fatores, estudos clínicos, mapeamentos de atividade cerebral por eletroencefalograma e, até teorias bem complexas sobre arquétipos mentais. Queremos responder a uma pergunta central. Que é a grande dúvida da psicologia, né? Sim. Afinal, a personalidade é uma estrutura rígida, tipo um bloco de concreto com o qual a gente nasce? Ou é um ecossistema dinâmico que muda de forma para sobreviver a um ambiente?
Certo, vamos desempacotar isso. Para entender a obsessão atual com esses testes, acho que a gente precisa voltar um pouco no tempo. De onde surgiu essa urgência em medir a mente? Olha, essa urgência é quase tão antiga quanto a própria civilização. Se a gente voltar lá para a Grécia Antiga, vamos encontrar Hipócrates, que muita gente chama de o pai da medicina, né? Ah, sim, dos juramentos médicos e tudo mais. Esse mesmo. Ele fez uma das primeiras tentativas documentadas de biologizar o comportamento humano. Ele criou a teoria dos 4 humores. Na época, acreditava-se que o corpo era preenchido por 4 fluidos principais, que eram sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Ok, uma abordagem bem literal. Muito literal. Então, se alguém tivesse, digamos, um excesso de bile amarela, essa pessoa seria classificada como colérica. Ou seja, explosiva, agressiva, dominadora. Era uma tentativa fascinante, embora bem rudimentar, de dizer que a biologia dita o destino emocional de alguém. Então era tipo o primeiro teste de personalidade da história. Só que baseado em fluidos corporais em vez de perguntas de múltipla escolha na internet. É uma boa forma de colocar, exatamente. Esse modelo foi expandido por Galeno alguns séculos depois, e essa ideia de temperamentos inatos persistiu por milênios, sabe? Uau! Milênios. Sim. Aí, avançando rapidamente para o século XX, temos figuras clássicas como Sigmund Freud, que fragmentou a mente em id, ego e superego. Ele era muito focado nos conflitos inconscientes. Mas o verdadeiro ponto de virada para a forma como a gente pensa sobre personalidade hoje ocorreu com o psiquiatra suíço Carl Jung. Ah, o Jung. O nome dele está sempre no meio dessas discussões de personalidade. Sempre. O Jung introduziu a ideia de que todos nós acessamos o inconsciente coletivo e, mais crucialmente para a nossa conversa de hoje, ele propôs a existência de 8 processos cognitivos fundamentais. Ele basicamente argumentava que as pessoas absorvem informações e tomam decisões de maneiras totalmente diferentes. Usando aquelas funções que ele descreveu, né? Isso, funções como intuição extrovertida ou sentimento introvertido. O que nos leva direto para a guinada comercial dessa história toda. Porque... Bom, pessoal, já parando aqui nesse ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar para vocês todas essas coisas que foram geradas pelo Google. Eu vou criar uma apresentação para elas e vocês vão poder assistir na íntegra lá. Porque você vê, são 32 minutos, sabe? É uma fonte muito interessante. Aqui é o vídeo. Aqui é a apresentação, né? É a apresentação. Da apresentação, que nós temos mais sua mente. Esse é o vídeo, né? Esse é o vídeo, reproduzir. Esse é o vídeo, olha aí. O vídeo são 5 minutos. Esse vídeo, então, vamos tocar. Bora mergulhar nesse universo dos testes de personalidade. Um tópico que, vamos combinar, fascina muita gente. Por trás daqueles códigos de 4 letras e dos perfis super detalhados, será que existe ciência de verdade? Hoje, a gente vai colocar frente a frente os 2 gigantes da personalidade, o super popular MBTI e o modelo científico conhecido como Big Five. Olha, com certeza muita gente já se deparou com esses códigos, né? INFP, ENTJ, ESFP, seja no perfil de alguém nas redes sociais ou até no trabalho. E eles parecem capturar uma essência, como essa citação aqui, que é associada ao perfil ESFP. O que acontece é que essas descrições dão um senso de identidade, de validação, sabe? Elas prometem revelar o nosso porquê, o centro de quem somos, de um jeito que soa muito profundo e pessoal, como a gente vê nessa frase aqui do perfil INTP. E esse sistema, o indicador de tipos Myers-Briggs ou MBTI, virou um verdadeiro fenômeno global. Ele cria uma linguagem para a gente falar sobre nossas tendências, sobre como agimos e vemos o mundo, como exemplificado aqui por essa frase do perfil ESTP. E a popularidade é uma coisa de louco. A partir de 2019, o interesse de busca pelo MBTI simplesmente explodiu. Especialmente na Ásia, onde ele é usado para tudo, desde marketing e seleção de emprego até para encontrar um par romântico. Mas afinal, o que está por trás desse código de 4 letras? A origem do MBTI é, no mínimo, surpreendente.
A jornada dele não começa em um laboratório de psicologia, mas sim com as teorias de um cara chamado Carl Jung. Então, a história é a seguinte. Lá nos anos 40, Catherine Briggs e a filha dela, Isabel Myers, que vale dizer não tinham formação em psicologia, decidiram criar o MBTI. Elas pegaram as ideias mais filosóficas e, de certa forma, especulativas de Carl Jung e transformaram tudo num questionário estruturado. Bom, no coração da teoria do Jung estão as 8 funções cognitivas. Basicamente, são os processos mentais que a gente usa para perceber o mundo e para tomar decisões. O que o MBTI diz fazer é identificar qual a ordem de preferência dessas funções em cada pessoa. Para a gente ter uma ideia, pensa assim. O pensamento extrovertido quer organizar o mundo lá fora, com lógica, sistemas, eficiência. Já o pensamento introvertido está mais preocupado em construir um modelo lógico dentro da própria cabeça. São 2 maneiras bem diferentes de processar as coisas. E é aqui que a história dá uma virada, porque apesar de ser super popular e de fazer muito sentido para muita gente, a comunidade científica tem sérias ressalvas sobre o MBTI. A grande pergunta é, essa ferramenta que todo mundo adora, ela se sustenta quando a gente olha com o rigor da ciência? A resposta para muitos pesquisadores é um sonoro não. E esse número aqui talvez revele o maior problema do teste, a falta de confiabilidade. Estudos mostram que até metade das pessoas tira um resultado diferente quando refaz o teste, às vezes com uma diferença de poucas semanas. Os psicólogos apontam vários problemas centrais. Além dessa baixa confiabilidade, ele força as pessoas em categorias do tipo ou isso ou aquilo. Também sofre do que chamam de efeito Forer, sabe? Quando as descrições são tão vagas e positivas que servem para quase todo mundo. E por fim, ele não é um bom previsor de sucesso no trabalho. Então, no fundo, a grande briga é entre 2 abordagens bem diferentes. O MBTI coloca as pessoas em caixinhas, ou se é extrovertido ou introvertido. Ponto. A psicologia moderna, por outro lado, enxerga a personalidade como um espectro, uma régua, reconhecendo que a maioria de nós, na verdade, está ali no meio. E é isso que nos leva ao modelo que a maioria dos psicólogos que estudam personalidade realmente usa nas pesquisas e na prática clínica. No lugar do MBTI, os pesquisadores preferem um modelo conhecido como Big Five, ou modelo dos 5 grandes fatores. Ele não surgiu do nada, foi desenvolvido ao longo de décadas de pesquisa e é hoje o mais validado e aceito na psicologia acadêmica. E o que ele mede são esses 5 grandes domínios, todos em um espectro. Abertura a novas experiências, conscienciosidade, que é o nível de organização e disciplina, extroversão, amabilidade e neuroticismo, que basicamente mede a estabilidade emocional. Mas calma que a história não acaba aqui. Agora vem uma reviravolta bem interessante que deixa o quadro todo um pouco mais complexo. Pois é, quando parece que o caso está encerrado, a neurociência entra na jogada e bagunça um pouco as coisas. Pesquisas mais recentes sugerem que talvez exista sim algo de valioso na teoria original do Jung. Um neurocientista, o Dr. Dario Nadi, usou exames de eletroencefalograma para mapear a atividade do cérebro. E o resultado foi surpreendente. Ele descobriu que pessoas com diferentes tipos de personalidade realmente usam de forma consistente regiões distintas do cérebro. E isso parece se alinhar com aquelas funções cognitivas do Jung. Tá, e aí? O que a gente faz com essa informação toda? Um modelo tá certo e outro tá errado? Eles não podem conviver? A real é que talvez a melhor forma de ver isso é que cada ferramenta serve para uma coisa. O MBTI pode ser um espelho divertido, um ótimo ponto de partida para autorreflexão, para puxar uma conversa. Já o Big Five é a régua científica, o instrumento de precisão usado em pesquisa em contextos profissionais sérios. No fim das contas, o apelo do MBTI é inegável, mas o segredo é usar ele pelo que ele é, um gatilho para o pensamento, não um rótulo definitivo. O valor dele está na conversa que ele gera, de um jeito bem parecido com um bom horóscopo, que faz a gente parar e pensar um pouco sobre a gente. Isso tudo deixa uma reflexão final no ar. Se a personalidade não é um carimbo fixo, algo gravado em pedra, mas sim um conjunto de tendências, o que ela pode vir a ser? Talvez a gente tenha mais poder nessa construção do que imagina. Então, é isso, pessoal. Esse foi a nossa apresentação das nossas 16 personalidades, apresentação do Big Five, usando o nosso amigo notebook LM do Google. Tá joia? Bom, então nós
nós vimos o vídeo, passamos no áudio, vimos a apresentação, usamos a ferramenta, alimentamos a ferramenta com PDFs, pedimos para ela usar a internet para trazer as melhores fontes de pesquisa para a gente. Tá joia? Então, livros também, ela listou. Então, essa é a nossa ideia. Aqui o que nós temos mais resumo, apresentação, cartões didáticos, tabela de dados, relatórios. Se quiser gerar um relatório final, pode gerar também um relatório. Você devia criar o documento do zero, guia de estudo, documento de resumo, criar do zero um relatório. Bom, relatório técnico análise, guia de estratégia organizacional. Um guia de estratégia organizacional. Pronto, pedi aqui, está gerando um relatóriozinho para a gente. Então é isso, pessoal. O que mais que nós temos que conversar aqui? Deixa eu fazer uma conversazinha bem tranquila com vocês. Então, essa é a nossa ideia, né? Introduzir para vocês uma forma de se autoconhecer, colocar aí em prática colocar a nossa personalidade em estudo, em análise, tá joia? Agora o próximo vídeo que nós vamos fazer é discutindo cada uma dessas personalidades, usando novamente o Google LM, trazendo para vocês características típicas de cada personalidade, dessas 16 personalidades. Como vocês ouviram no vídeo gerado pelo Google, elas não são determinantes, são mais para conversa e para despertar em vocês quem são vocês, quem sou eu, o que me energiza, o que me faz feliz, o que me faz motiva, me faz sair da cama todo dia cedo, sabe? E essas personalidades, elas nos ajudam a servir de início, é um guia inicial, tá joia? Então, essa é a nossa ideia. E vamos em frente, vamos ficando por aqui, a apresentação das 16 personalidades, acho que ficou bem completa. Vou só colocar todos esses documentos disponíveis para vocês no site. Comecem a usar o Google LM, que ele é muito importante, muito poderoso, muito interessante essa ferramenta, e nós vamos começar a usar com maior frequência. Vamos usar todas as ferramentas de AI que vão aparecendo e valem para nosso projeto, nós vamos usá-las, disponibilizar para vocês, e que vocês as usem também para projetinho de vocês, para a pesquisa de vocês, para o seu dia a dia, e que vocês possam crescer e se tornarem pessoas incríveis. Esse é o nosso desejo, que as pessoas cresçam e tenhamos um mundo muito melhor do que temos hoje. Tá joia? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço em todos aí, ó. Grande abraço. Vamos em frente. Grande abraço.